Família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos de ver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, tratar aqui de um assunto interessante. Eu já falei no meu canal uma vez, mas é bom a gente atualizar alguns temas. A maçonaria, ela é uma religião? Rapaz, você vai ouvir muito aí dizer não, Jair, a maçonaria não é religião. A maçonaria é uma escola de aperfeiçoamento, é uma escola filosófica, tradicional e etc, etc, etc. É mesmo? Você pensa dessa forma? Você só pensa assim porque você ouviu ou você vivencia a maçonaria? Você já é um iniciado? Se você já for um iniciado e o que eu vou te apresentar, você vai pensar diferente. Mas se você quiser continuar a acreditar que a maçonaria não é uma religião, pelo menos as instituições maçônicas são uma religião. Agora, a ideia maçônica, de fato, ela não se define como religião. Ou seja, a ideia, certo? A essência. Mas a instituição, ela é uma religião. Primeiro, o que define uma religião? O que define uma religião? Define a religião é o seu aspecto que exige da sua membresia a crença em algo superior, ou seja, um ser supremo, uma divindade, uma energia, ou qualquer outra coisa que você queira definir, mas que seja algo transcendente a você. A maçonaria tem esse princípio, a maçonaria institucional, não é isso? Ela não tem esse princípio, principalmente de origem inglesa, da Grande Loja Unida da Inglaterra, e que nós aqui no Brasil adotamos. Você não pode ser maçom se você não confessar por meio da fala, do verbo, e por escrito ali, quando você recebe a proposta de admissão, a sua crença em um ser supremo. Então aí já definiria a religião. Já define a religião. Se você for lá no Google, bote lá definição de religião, você vai se deparar com essa definição. Mas vamos para um conceito teológico, né, e filosófico. O que é a religião? Religião, no seu princípio da palavra, quer dizer ligar, religar, fazer com que você se integre à tua verdadeira origem, ou seja, no aspecto religioso, da religião comum, tradicionais, em relação ao que consiste a crença em uma divindade, é que você religue a tua natureza telúrica com a natureza divina, não é isso? Ora, mas você não vê aí no YouTube, principalmente o meu querido e amado irmão Luiz Miller, ele fala que a ideia maçônica é integrar o homem, ou seja, ligar o homem, fazer o homem voltar à sua natureza primordial, ou seja, a verdadeira essência do homem. Não seria assim uma ligação, certo? Que ele fala de uma forma filosófica, mas o entendimento é o mesmo. Ou seja, fazer você retornar à sua natureza, digamos assim, divina. Ou seja, fazer com que você desperte, de fato, o que seja o homem crístico, né? O homem de natureza divina. Então não deixa de ser uma ligação, uma religação. Além de mais, outros aspectos que consiste uma religião seria um líder supremo. Ou seja, na Igreja Católica nós temos aí o Papa, né? Nas igrejas evangélicas você tem hoje os bispos, né? Damos aqui um exemplo da Igreja Universal, você tem o Edir Macedo, que é o líder supremo dessa instituição evangélica, e as demais instituições têm o seu líder supremo. Na maçonaria não é diferente, nós temos o nosso grão-mestre, né? Que é o homem que representa a instituição e que de certa forma ele tem a prerrogativa da fala final, ou seja, o que ele assinar, o que ele disser, não deve ser questionado, ou seja, é o Papa da maçonaria, da instituição, não da maçonaria. Divida a instituição com maçonaria, certo? Maçonaria é uma ideia, maçonaria é o que consiste a essência, mas as instituições ela tem todas as características de uma religião e ainda por cima uma religião altamente fundamentalista. Já aí tu vai falar isso? Vou, meus irmãos, eu tenho uma obrigação, eu não tenho rabo preso, meus irmãos. Eu tenho um compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com você. E tudo isso que eu falo para você, eu vivo em paz comigo mesmo. Porque conhecer a verdade de certa forma, liberta o homem.
É muito ruim você viver na enganação, você viver num condicionamento, você viver toda a tua vida acreditando em algo que não consiste. Quer dizer, se a maçonaria ela se declarasse ser uma religião, mudaria a tua vida? Você deixaria de ser o homem que você é? Você começaria a fazer coisas que não consistem a ética? Você deixaria de amar os teus irmãos? Peraí, o que mudaria? Se de fato começasse a vivenciar a maçonaria como religião. Então, se ela não é religião, ela é uma seita. Vamos lá. Por quê? Porque ela é fundamentalista. A partir do momento que ela se fecha em relação à sua membresia e, de certa forma, coloca deveres para os seus associados, e esses deveres, se for desobedecido, com punições. Por exemplo, hoje nós somos sabedores, vocês estão cansados de me ouvir falar sobre essas questões, que há uma proibição dessas potências institucionais hoje aqui no Brasil, que estão dentro desse ciclo autocrático de tratados de mútuo reconhecimento, que eles proíbem as suas membresias, os seus associados, de tomar assento em outra loja que não esteja dentro dessa autocracia, ou seja, não esteja dentro da sua religião, não esteja dentro do seu fundamentalismo. E se algum associado desse se sentir na liberdade de visitar uma loja que não esteja dentro desse tratado de reconhecimento, ele está sujeito a uma punição. E até mesmo, se continuar, né, ele pode ser expulso da instituição. Então não seria um meio fundamentalista, um meio assim um tanto característica de uma seita exclusiva para os seus associados? Além, um ponto mais interessante ainda que você deve observar é o seguinte: se coloca a instituição, digamos, o Grande Oriente do Brasil, se coloca o Grande Oriente do Brasil em uma situação de supremacia em relação à tua vontade, como se o Grande Oriente do Brasil ele direcionasse a tua existência, ou seja, fazendo com que essa instituição, você estar ligado a essa instituição, de certa forma, você vai ter alguns benefícios que ela vem a te oferecer. Claro, ela não te oferece o céu e nem te afasta do inferno, mas ela te oferece alguns benefícios se você permanecer ligado à mesma. Não é muito diferente se você estiver ligado a uma igreja evangélica, quando o pastor diz, se você ali frequentar as reuniões, manter a tua fé, você vai obter o céu, né? Você vai ter a salvação. Na maçonaria institucional, ela dá sim uma nuance um tanto igual, digamos assim, porque ela promete a você que você está debaixo de um guarda-chuva, está debaixo de uma proteção, e você começa a ter devoção em relação à mesma. Você começa a ter um tipo de culto à tua instituição. Jair, cara, eu nunca pensei dessa forma, de fato, muitas vezes eu já falei para mim mesmo, assim, entre meus irmãos, que o que será de nós sem a instituição? Você fica tão subordinado à tua instituição que muitas vezes você não sabe viver sem ela. Ou seja, para você, ela te leva a um condicionamento tão grande que para você só pode viver maçonaria se você estiver dentro de uma loja jurisdicionada à mesma, subordinada à mesma. Ou seja, o maçom subordinado, o maçom paga para se subordinar, a loja paga para se subordinar àquela potência. Então vocês vivem debaixo de um fundamentalismo. Vocês não têm liberdade para consistir de fato o direito do homem de ir e vir. Então a instituição faz com que você se torne um escravo dela. Não é assim que acontece no teu princípio da tua iniciação? Logo você é levado por meio de um condicionamento a devocionar, ou seja, a tua crença inquestionável à tua instituição. Não é diferente dentro de uma igreja católica. Não é diferente dentro de uma igreja evangélica ou de qualquer outra religião, de qualquer outra sociedade. Então dizer que a maçonaria não é uma religião é um direito, mas ela tem todas as características de uma religião. Ela vivencia a religião, ela tem dogma. Quais são os dogmas? Os landmarks. São leis pétreas.
leis imutáveis, leis inquestionáveis. Ah, mas é dogma. São os dogmas da maçonaria. São os princípios dogmáticos da maçonaria, meus queridos. Agora, se você não quer aceitar, é um direito seu. Eu vivo, na minha particularidade, eu vivo em paz em relação ao que consiste essa temática. Se a maçonaria é ou não é religião. Para mim, ela é uma religião. Para mim, na minha opinião pessoal, certo? Na minha opinião, porque ela tem todas as características de uma religião. Agora, se quer fazer nós acreditarmos que ela que ela é filosófica, e a religião não é filosófica? Onde é que não diz que a Igreja Católica ela não é filosófica? Onde é que diz que a Igreja Evangélica não é filosófica? Entendeu? Ah, mas ela é iniciática, aí que se torna uma religião mesmo. Ou você vai lá nas escolas platônicas, vai lá nas escolas dos antigos mistérios, ele se denominava até mesmo mais fundamentalista, era uma seita, né? Uma religião, de fato, que levava a sua membresia a religar com a sua natureza divina. Então, esse mimimi que se fala da maçonaria, que não é uma religião, isso é para se diferenciar das outras instituições, querer ser diferente e etc, etc. Mas, na verdade, dentro de todo um contexto, para um bom pensador, para um bom buscador da verdade, eu penso e acredito que a maçonaria é sim uma religião. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.